Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem, Boa você? noite, tudo bem? Deixa eu ligar o microfone aqui, que ele não está ligado. Mas a gente tá te ouvindo. Ah, opa, acho que agora está funcionando. Vocês estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo sim. Estão ouvindo, pessoal? E você está ouvindo a gente? A gente Estamos está te ouvindo, ouvindo, professor. Pro. Você tá ouvindo a gente? Não, eu não estou ouvindo. Ixi. Ok. Por favor, falem alguma coisa para ver se... Alguma coisa. Opa, agora ouvi. Ou alguma Ah, coisa... agora foi. Agora foi? Foi. Então, tá joia. 2 minutinhos a gente começa, pessoal. 5 minutinhos para comentários. E nós vamos começar. Ok. Pessoal, boa noite para todo mundo. Como é que vocês estão? Tudo certo com você, Tudo professor? bem. Tudo, né? Estamos nos finalmente, né, pessoal? Se vocês derem uma olhada aqui no nosso cronograma,
Então, nós estamos aqui no dia 27. Então, a nossa previsão, a gente vê hoje essa custo, volume e lucro. Depois nós vamos ver na sexta-feira custo fixo identificado e retorno, tá ok? Aqui eu coloquei exercício. Ficou faltando uma matéria, eu não sei se eu vou dar ou não, tá? De qualquer forma, ela não cairá na prova, mas é mais específica para mostrar por que a gente não pode usar a margem de contribuição na contabilidade, tá? Então, talvez eu dê isso ou talvez eu dê exercício. Eu não sei ainda o que eu vou dar na terça-feira que vem. Não esqueçam que segunda-feira é feriado, né? Né? E aí, terça-feira nós temos aula normalmente. Se vocês perceberem bem, sabe? Tirando essa aula de terça-feira que vem, que eu ainda não sei o que eu vou fazer, só tem duas coisas para ver. E a gente termina essa semana, praticamente. Então, nós estamos indo aí para os finalmente, né? Eu acho que nesse semestre, essa turma foi bem, por quê? A outra turma, que é de segunda-feira, caiu muito feriado. Ela tem aula na segunda e na terça. Então, os feriados todos caíram na segunda e terça-feira. Então, a outra turma, ela foi muito prejudicada. No caso de vocês, como vocês são na terça-feira, acho que teve só um feriado na terça-feira. Então, é que não teve um impacto, um feriado não teve um impacto assim para vocês. Agora, para outra turma teve um impacto forte. Então, vamos pegar a outra turma, estou correndo para tentar fechar isso daqui. De qualquer forma, nós vimos aqui na primeira parte toda a parte de custo financeiro, ou seja, aquilo que é usado na contabilidade financeira e é usado para eu fazer o balanço. Na realidade, eu uso ele para fazer o DRE. Por quê? Porque a contabilidade de custo, ela serve para eu calcular o custo do produto. A partir do custo do produto, eu acho o custo do produto vendido, aquele famoso CPV ou CMV. E isso é a informação importante para fechar o demonstrativo de resultados, senão eu não consigo fechar. E a outra coisa que custo faz, a área de custo, é determinar o custo que fica no estoque. Então, ele acaba valorando o estoque, né? De quanto que esse estoque ele vale, né? Quanto que está valendo, né? Naquele momento que a gente fechou o balanço. E é uma informação importante também para a contabilidade financeira, porque com isso que a gente fecha o balanço. Então, é basicamente isso. A segunda parte, que a gente fez logo depois da N1, a gente viu materiais diretos. Isso ainda continua sendo contabilidade financeira, porque é aqui que sai o estoque, né? Mas a partir daqui, de margem de contribuição, é que a gente começou a ver aquilo que a gente chama de contabilidade de custo gerencial. Então, contabilidade de custo gerencial é aquela contabilidade que a gente usa para tomada de decisão. E, basicamente, a gente calculava essa margem de contribuição, isso é uma tomada de decisão. A gente usou aqui também na fixação do preço de venda, calcular o markup, né? Ou, aliás, você não calcula o markup, você dá o markup, mas a partir do markup calcular o preço de venda, tá? Também é uma outra decisão gerencial. E hoje nós vamos ver essa parte de custo, volume e lucro, que basicamente nós vamos rever o que vocês viram em economia. Vocês devem ter tido uma aula de economia, introdução à economia, ou alguma coisa assim. Todo mundo teve, né? O pessoal da produção já tinha tido isso anteriormente. O pessoal das outras engenharias, eles tiveram que fazer essa adaptação, tá? Então uns 3 semestres atrás, nós tivemos que fazer um plantão de professores para conseguir dar para todas as turmas de todas as engenharias Economia 1 que vocês têm. Então, e a gente vê isso daqui em Economia 1 no momento que a gente está vendo microeconomia, ou seja, economia de empresas. Tá?
Então, vamos lá, vamos começar. Aqui, ó, mais ou menos aquilo que eu tinha falado, nós vamos ver custo, volume e lucro. Sexta-feira a gente vai ver custo fixo identificado, retorno sobre o investimento. Semana que vem, talvez a gente veja esse custeio variável, talvez não. Talvez a gente faça alguns exercícios. Eu não sei ainda. Preciso ver como que nós vamos fazer. Ok? E vendo hoje custo, volume e lucro, a gente vai ver ponto de equilíbrio, que vocês viram isso em economia, margem de segurança e alavancagem operacional. Tá. Isso é referente ao capítulo 22 do livro do Eliseu Martins. Se vocês perceberam bem, nós corremos uma boa parte do Eliseu Martins, eu diria que nós corremos mais ou menos 2/3 do livro. Pulamos alguns capítulos que não eram importantes para a gente, mas a gente correu 2/3 desse livro. Esse livro é um livro grande. Quem conhece ele pessoalmente sabe que é um baita de um livro. E isso daí, geralmente, o pessoal que faz contabilidade de custo faz em um ano. E aí eles veem, talvez, o livro inteiro. Nós conseguimos ver uma boa parte do livro em meio ano. Foi auxiliado um pouco aqui pelos modelos em Excel, que isso aí você ganha produtividade montando um modelo em Excel, e isso aí eu acho que ajudou um pouco a gente. Bem, antes de falar dessas fórmulas, deixa eu ir aqui. Pessoal, essa é a representação gráfica em microeconomia, que a gente chama de economia de empresas, né, de como funciona uma empresa em termos de cálculo do seu lucro. Tá? A gente já viu que a empresa tem um custo variável. Então, é um custo variável. Esse custo variável ele varia em função da quantidade. Então, se você não produzir nada, você não gasta nada do custo variável, você não gasta nada. Se você produzir 10, você vai gastar 10 unidades de insumo daquele produto. Se produzir 20, você vai usar 20 unidades de insumo. Produzir 30 unidades de insumo. E assim sucessivamente. Ele é proporcional. Tá? Se você fizer um gráfico de quantidade produzida por valor, ele vai dar uma reta inclinada. Tá? A gente já mostrou que, na realidade, ele se parece mais com S, mas se nós estabelecermos que nem em economia, que um determinado nível de produção, sem pensar em produção tendendo ao infinito, então ele se aproxima bem de uma reta. Tá? Então nós temos aqui essa reta do custo variável. Nós temos os custos fixos. Custos fixos também, a gente viu que era um degrau, né? Mas na realidade, uma aproximação boa é uma reta também. Sendo que essa reta, o custo é constante. Ou seja, se eu produzir vamos imaginar o aluguel da fábrica. Eu vou pagar um aluguel. Se eu produzir 10, vou pagar aquele mesmo aluguel. Se eu produzir 100, vou pagar o mesmo aluguel. Se eu produzir 1000, vou pagar o mesmo aluguel. Então, ele é constante, independente da quantidade produzida. Então, note, eu tenho um custo variável e um custo fixo. Se eu somar o custo variável com o custo fixo, me dá essa curva aqui, que é paralela à curva de custo variável, mas ela, ao invés de começar aqui na origem, ela vai começar, o zero dela, em termos de quantidade, começa aonde que é o custo fixo, no valor do custo fixo. E aí ela continua paralelo. Então, ele é paralelo ao custo variável. Então, essa curva aqui é a curva de custo total. Custo total é a soma do custo variável mais o custo fixo. Pois bem, eu posso ter também uma curva de receita. Receita o que é? É o preço de venda vezes a quantidade.
essa receita também sai aqui da origem. Então, se eu vender 0, ganho 0. Se eu vender 10, ganho 10 vezes o preço. Se eu vender 100, eu ganho 100 vezes o preço. Não é que eu ganho, eu recebo. Pois bem, pessoal, essa curva aqui, ela, dependendo do preço de venda, ela vai ter um ângulo e a gente espera que esse ângulo acabe encontrando a curva de custo total. Porque ele também poderia ser aqui, vamos supor, ser assim, dependendo do preço, ele ser assim. Ele nunca encontra a curva de custo total. Ou seja, eu vou ter prejuízo, quer eu venda 1, quer eu venda 100 mil, vou ter prejuízo. Não tenho lucro nesse produto. Tá? Então, esse ângulo aqui, ele é função do preço de venda. Tá? A gente espera que uma hora se encontre a curva de receita com a curva de custo total, porque se não se encontrar, você vai ter prejuízo. Tá? Então, olha só, nesse ponto onde se encontra a curva de custo total com a de receita total, é aquilo que a gente chama de ponto de equilíbrio. Na realidade, ponto de equilíbrio contábil. Tá? Então, se encontrou aqui. E reparem uma coisa, até chegar aqui, a empresa está tendo prejuízo. Ela está perdendo dinheiro. Nesse ponto para frente, ela começa a ter lucro. Então, quanto mais produtos ela conseguir vender, maior vai ser o lucro. A partir desse ponto aqui, ponto de equilíbrio. Tá? Então, acho que vocês viram isso daqui, quando vocês viram microeconomia, né? O professor deve ter falado isso. A diferença é a seguinte, provavelmente o professor, ele mostrou o gráfico, comentou isso daqui, mas não fez conta nenhuma. Então, a grande dúvida, o pessoal sai com isso na cabeça, pô, e aí? Acaba esquecendo. Então, vamos fazer algumas contas com isso. Não agora, nós vamos fazer no segundo módulo de hoje. Então, a gente vai usar a planilha para calcular isso daqui. O que especificamente? Eu quero calcular os pontos de equilíbrio, por exemplo. O ponto de equilíbrio eu posso calcular em termos de quantidade ou em termos de preço. É o mesmo ponto de equilíbrio, mas eu posso falar, a quantidade de equilíbrio é tanto ou o preço de equilíbrio é tanto. Então, se eu falar o ponto de equilíbrio em termos de quantidade, ele é o custo fixo total. Aquilo que está em maiúsculo é total, o que está em minúsculo é unitário, dividido pelo preço unitário menos o custo variável unitário. Então, eu tenho ponto de equilíbrio por quantidade. Ou posso também falar em ponto de equilíbrio de preço. É o custo fixo dividido por 1 menos custo variável unitário dividido pelo preço. Repare que é diferente, né, pessoal? Então, eu vou ter esse valor aqui, que é o valor em termos de equilíbrio, né? É o preço em termos de equilíbrio do meu ponto de equilíbrio aqui, tá? Então, basicamente é isso. Essa fórmula, eu posso também trabalhar ela em termos de totais, é 1 menos custo variável total sobre a receita total, vai dar na mesma. Essa aqui não, tá? É basicamente isso aqui, tá, pessoal? Receita total é igual ao custo total no ponto de equilíbrio, né? Receita total é igual ao custo total, exatamente isso daí. E receita total, se eu falar custo total, posso falar é o custo fixo mais o custo variável unitário vezes a quantidade. Mesma coisa. Então, essa formulazinha que basicamente a gente usa. Outro detalhe sobre o ponto de equilíbrio é o seguinte, eu posso ter o ponto de equilíbrio contábil, que é exatamente esse ponto de equilíbrio contábil, mas existem mais 2 outros pontos de equilíbrio, que tem o ponto de equilíbrio econômico
Imagine que nós vamos montar uma empresa, tá, pessoal? Então eu peço para cada um de vocês, me dá 100 mil reais, que eu vou juntar tudo e vou comprar uma empresa. Aí nós vamos comprar, não, nós vamos montar uma empresa. Aí a gente pega, cada um de vocês tira 100 mil reais que está aplicado e coloca no negócio. Repara uma coisa, a hora que você tirou esse dinheiro desse investimento, você parou de ganhar aqueles juros que o investimento te dava. Você tinha uma rentabilidade, você parou de ganhar essa rentabilidade, tá certo? Essa rentabilidade é aquilo que a gente chama de remuneração do capital próprio, ou seja, capital próprio porque é de vocês o dinheiro e vocês têm uma remuneração pelo fato de vocês terem investido esse dinheiro. Se vocês pararem de receber essa remuneração porque vocês investiram num negócio, você vai querer, no mínimo, ganhar aquilo que você deixou de ganhar da aplicação. Então, esse ponto de equilíbrio, ele se desloca para cá exatamente o valor que você deixou de ganhar. Vamos supor que eu deixei de ganhar, R$ 1.000 por mês de investimento, vamos supor. Então, eu estava aqui num ponto de equilíbrio de 44 mil, eu vou passar para 45 mil, é o meu ponto de equilíbrio. Ele sobe. Por quê? Porque eu tenho que remunerar aquele dinheiro lá que eu deixei de ganhar, né? Eu deixei de investir para aplicar nesse negócio. É o mínimo que eu esperaria. E tem ainda o financeiro, que é o seguinte, eu vou tirar as depreciações daqui, tá, pessoal? Porque em depreciação é um tal negócio, ela vai sendo absorvida aos pouquinhos, mas eu continuo sendo dono daquela máquina, daquele equipamento. Então, eu tiro isso daqui. Mas eu vou colocar aqui amortizações de empréstimos. Então, eu tiro a amortização, mas eu coloco, eu tiro depreciação, mas eu coloco amortizações de empréstimo. Por quê? Porque eu peguei empréstimo para investir nessa empresa. Então, eu acho que a empresa tem que me pagar esse valor do empréstimo. Não só o valor que eu deixei de ganhar, porque eu tirei de uma aplicação, mas se eu peguei algum empréstimo, eu quero também remunerar esse empréstimo. Bem, é bom que vocês saibam que tem esses três tipos de ponto de equilíbrio, mas o nosso que está interessando nesse momento é o contábil. Não vou levar em consideração remuneração do capital próprio, depreciação, amortização de empréstimos, tá? Porque senão a coisa vai começar a ficar muito complexa e não é esse o objetivo. É importante que vocês saibam, tá? Margem de segurança. Margem de segurança é o seguinte, antes de a gente ver toda essa teoria, vamos ver no gráfico. Eu estou produzindo dentro de uma determinada quantidade, essa quantidade S. E meu ponto de equilíbrio é aqui no E. Todo esse gap aqui entre o que eu estou fazendo e o ponto de equilíbrio, isso daqui eu chamo de margem de segurança. Detalhe, isso aqui eu tenho que estar com uma produção maior do que o ponto de equilíbrio. Se eu tiver com uma produção menor do que o ponto de equilíbrio, tendo prejuízo, isso não é margem de segurança. Tá? Então, isso aí vira margem de suicídio. Tá? Então, a minha produção tem que ser maior do que o ponto de equilíbrio. E essa produção aqui, essa areazinha aqui é o lucro, e essa distância aqui, ela é aquilo que a gente chama de margem de segurança. Tá? Isso significa o seguinte, eu posso, por que é margem de segurança? Porque eu posso ir diminuindo a minha produção e a minha venda, diminuindo até o ponto de equilíbrio, que eu ainda tenho um fôlego, né? Ainda tenho um lucrinho aqui. Tá? Eu não posso passar do ponto de equilíbrio. Se eu passar do ponto de equilíbrio, aí estou tendo prejuízo. Dependendo do contexto, eu posso até
pedir uma falência, fechar a empresa, perder muito dinheiro. Tá ok? Então, esse é o conceito de margem de segurança. Então, é um espaço entre o nível que você está produzindo e o ponto de equilíbrio, tá? É uma faixa de operação que a gente consegue produzir sem risco de prejuízo. E o problema é, quanto maior o ponto de equilíbrio, o nível de operação tem que ser mais alto, né? Por quê? Quanto mais para cá tiver o ponto de equilíbrio, mais para lá tem que empurrar essa margem de segurança. Bem, a formulazinha é simples, tá? A margem de segurança é simplesmente o que eu estou produzindo menos o ponto de equilíbrio. Não tem muita diferença disso. Alavancagem operacional. Então, alavancagem operacional é uma relação, vamos mostrar no gráfico, é o tal negócio. Olha aqui, se eu aumentar 10% o meu preço, quanto que vai aumentar a quantidade que eu consigo vender? Tá? Isso é basicamente alavancagem operacional. Tá? Nós vamos fazer um exercício. Aliás, nós fizemos esse exercício a semana passada, né? Na última aula, quando a gente fez aquele exercício que tinha vários níveis de preço, né? Que a gente fez uma simulação para ver. Então, aquilo lá, eu estava calculando isso aqui, o lucro, né? E repare, naquele caso, a curva não era uma retinha, ela era uma curva que era meio côncava, né? Para baixo. Bem, de qualquer maneira, essa alavancagem operacional, ela vai me dizer, eu avariando tantos por cento uma variável, quanto que a outra variável varia. Tá? É basicamente isso. Ela serve para um monte de coisa, tá? Não é somente para representar o custo, o valor. Não, a gente usa isso num monte de coisas. Uma coisa que é importante, tá, pessoal? Dependendo da posição da curva de receita, onde você estiver, aqui pode ser que você variando pouco a quantidade, aliás, pouco o valor, aumente muito a quantidade. Numa outra ponta, você variando muito a quantidade, varia pouco o preço. É por isso, pessoal, que a gente chama isso de alavancagem operacional. Nós que fizemos mecânica, né? Imagine a barra, você coloca um ponto. Aqui nesse ponto, se eu variar 10% o lado de cá, vai variar 10% o outro lado. Mas se eu colocar a alavanca aqui, eu vario muito este lado e varia muito pouco este lado. Tá? Em compensação, essa variação é menor em termos de distância, mas a força que eu aplico aqui, a força que aqui desse lado dá, é muito maior. Nós vimos isso em mecânica, né, pessoal? Acho que todo mundo viu. Isso aqui é uma alavanca. É o conceito da alavanca. A alavancagem operacional é a mesma coisa, é o conceito da alavanca, aquilo que eu falei, ó, o RT aqui, dependendo da posição, ele forma mais alavanca de um lado ou mais alavanca do outro. Tá? Então, é por isso que se chama alavancagem. Ele vai depender dessa posição para variar muito de um lado ou variar muito do outro. Tudo depende da posição onde ele está. Tá? Bem, visto isso, tá? A gente viu margem de contribuição, custo, volume e lucro, ponto de equilíbrio, margem de segurança, alavancagem operacional. Vimos tudo isso, pelo menos um pouquinho, né? E já 50, 40, já deve estar faltando 10 minutos para terminar a nossa aula, tá? Então, entrou, falta 10 minutos agora. Perfeito. Bem, o que nós vamos fazer, pessoal? Vocês devem ter visto isso em economia. Então,
viram essa parte de ponto de equilíbrio, viram alavancagem, margem de segurança, viram tudo isso. Vamos ver isso aí na prática, em números, para vocês enxergarem realmente, tá? Que no gráfico é muito fácil de ver, nossa, oh, que legal isso aqui, mas é difícil de enxergar realmente como é que funciona. Então, o que eu vou usar é o gráfico vamos pegar então 22.1. Então, todo mundo pegou. Vocês querem dar um intervalinho agora e a gente volta no segundo horário? Para começar, para não ter uma interrupção? Está faltando 8 minutos. Pode ser, acho. Pode ser. Tá. Então, se vocês já forem abrindo, tá? Então, abram essa planilha, deixa aí. E 19h52, até às 20 horas a gente retorna, tá? Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. A gente já volta já. Combinado. Tchau, tchau.